A gente vive num mundo que tenta se explicar pela lógica, pela razão. Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores viradas de chave do pensamento humano: a transição de um mundo cheio de deuses e monstros para um mundo, bem, governado pela razão. Então, a grande questão que vai guiar a gente aqui é essa: como é que a humanidade de repente começou a tentar explicar o mundo sem precisar dos deuses? Pensa só, como é que um grupo de pessoas, num cantinho da história, olhou para tudo e pensou: sabe de uma coisa? Essas respostas antigas, elas não servem mais. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. Vamos voltar para uma época em que a mitologia era basicamente um manual de instruções do universo. Olha, o mitos não era só historinha para dormir, não. Era um sistema completo, um jeito de entender tudo. Caiu um raio? Ah, com certeza foi a fúria de Zeus. Mudou a estação do ano? Culpa do sofrimento de alguma deusa. O mitos era o que dava sentido, o que botava ordem num mundo que, na verdade, era bem caótico e assustador. Era como se fossem as regras do jogo, sabe? Nesse mundo do mitos, o conhecimento não era algo que se descobria, era algo que se recebia. As verdades vinham prontas, passadas de geração em geração. E questionar, nossa, nem pensar. A regra era claríssima: aceite e ponto final. Mas aí, alguma coisa começou a mudar. Sabe aquela coceirinha na cabeça? Aquele despertar? As respostas de sempre já não pareciam tão certas assim. E o palco para essa virada de chave foi um lugar e uma época bem específicos. E o cenário estava perfeito para isso. Pensa na Grécia do século VI a.C. Era um verdadeiro caldeirão de ideias. Com a ascensão da polis, a cidade-estado, as decisões passaram a ser tomadas na base do debate, do argumento, em praça pública. E mais, o comércio nos mares colocou os gregos em contato com outras culturas e outros mitos. De repente, a pergunta mudou. Não era mais qual Deus está certo, mas sim, e se? E se nenhum deles estiver? E aí que surge uma ferramenta nova, revolucionária, o Logos. Pensa assim, se o mitos e a história que a gente simplesmente aceita, o Logos é o argumento que a gente precisa defender. É um jeito de pensar mais objetivo, mais ordenado, que não quer a fé de ninguém, quer convencer pela lógica. A ruptura aqui é total. A base de tudo muda da fé para a razão. A autoridade não vem mais dos deuses, agora ela tem que vir da evidência. E a atitude, que talvez seja o mais importante, se transforma de uma aceitação passiva para um questionamento ativo, constante. Claro que essa nova atitude precisava de gente corajosa para dar o primeiro passo, né? Pioneiros. Pessoas que tivessem a audácia de usar o logos para olhar para a natureza, o que eles chamavam de physis, e procurar respostas, sem deuses no meio da história. E é aqui que a gente conhece a figura que é considerada o primeirão de todos, o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Foi esse cara que deu o primeiro passo, um passo super ousado para longe do mito, procurando uma causa puramente natural para tudo que existe. A resposta dele? Tudo é água. Tá, hoje em dia isso pode parecer meio simples, né? Mas o ponto genial não estava na resposta, e sim na pergunta. Pela primeira vez na história, alguém estava perguntando qual é a substância natural, o elemento básico que forma tudo. Ele foi buscar explicação na própria natureza, não lá no Monte Olimpo. Mas é claro que a coisa não parou por aí. O aluno do Tales, um cara chamado Anaximandro, pegou essa ideia de pensar racionalmente e levou para um nível completamente diferente, muito mais abstrato. É que o Anaximandro olhou para a ideia da água e pensou: peraí, se tudo é feito de água, como é que existe o fogo, que é o oposto da água? Ele sacou que o princípio de tudo não podia ser uma coisa específica que a gente vê por aí. Tinha que ser algo anterior a tudo isso. Uma matéria infinita, sem uma forma definida. E ele deu um nome para isso, apeiron, que quer dizer o ilimitado. Olha que loucura! Em uma única geração, o pensamento deu um salto gigantesco. Saiu do concreto, de algo que a gente pode ver e tocar, como a água, e foi para o abstrato, para um conceito puramente lógico. A filosofia estava nascendo e evoluindo numa velocidade impressionante. Tá, mas e daí? Por que isso importa pra gente hoje? É simples, porque esse salto no pensamento, essa coisa toda do Tales e do Anaximandro, não é só uma curiosidade de livro de história. Foi literalmente a base, o alicerce sobre o qual a nossa ciência moderna foi construída. Trocar o mitos pelo logos não foi só trocar uma história por outra, foi inventar o kit de ferramentas do pensamento.
O pensamento crítico, a investigação científica, a filosofia ocidental, tudo isso nasceu ali. E o mais impressionante é quando a gente olha de perto para as ideias do Anaximandro, elas soam muito modernas. Equilíbrio de forças, a vida começando na água, opostos cósmicos. Ele estava pensando nisso há mais de 2.500 anos. É a prova do poder absurdo que o pensamento racional tem. No final das contas, o mais importante dessa transição não foi só encontrar respostas novas. Foi descobrir um jeito novo de fazer perguntas. A filosofia deu à humanidade a permissão e as ferramentas para ser curiosa de um jeito organizado, sistemático. Essa passagem do mitos pro logos mudou completamente o rumo da história humana. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Quais são os mitos de hoje em dia? Aquelas coisas que a gente aceita sem nem pensar? E qual será a próxima grande ruptura no nosso jeito de pensar que vai virar tudo de cabeça para baixo de novo?